A comandante elfa da 4ª Companhia entra no alojamento, impondo sua presença enquanto interroga os soldados sobre suas origens. Ingrid observa a cena em silêncio de sua cama, reconhecendo a autoridade da nova oficial que agora assume o controle total sobre o esquadrão e seus subordinados. Após elogiar o desempenho de Ingrid, a comandante se retira, mas subitamente retorna ao alojamento. Ela caminha até o soldado ao lado de Ingrid, decidida a verificar algo que notou anteriormente, deixando todos os presentes confusos com sua atitude autoritária e inesperada. Sob pressão, o soldado hesita e inventa o nome Krang. Ingrid observa a interação com desconfiança, questionando internamente se o companheiro esconderia uma linhagem nobre. Sem demonstrar qualquer emoção, a comandante vira as costas e sai da tenda, deixando um clima de tensão entre os homens. Sentindo-se recuperado, Ingrid decide retomar seu treinamento. Ele se levanta da cama e se prepara para sair, ignorando as provocações de um colega que o ridiculariza por agir como um veterano, apesar de ser apenas um soldado de baixa patente no exército. Ingrid se isola para treinar, focando em fortalecer sua pegada. Um companheiro se aproxima e observa seus movimentos repetitivos com estranheza, questionando por que ele desperdiça energia em exercícios solitários em vez de descansar como os outros soldados do acampamento. Ingrid explica que está replicando mentalmente uma batalha passada. Ele detalha a importância de treinar estocadas precisas e movimentos letais, revelando que gasta seus recursos para aprender métodos úteis que garantam sua sobrevivência diante de oponentes perigosos como o Ren. O companheiro questiona se Ingrid quer apenas sobreviver, mas o protagonista confessa algo mais profundo. Ele admite que possui um sonho que sempre desejou realizar, embora saiba que as pessoas costumam rir quando ele o menciona em voz alta. Com determinação, Ingrid revela que seu objetivo é se tornar um cavaleiro. Ele mantém seu foco inabalável, segurando sua espada com firmeza, pronto para enfrentar qualquer desafio que o caminho para realizar esse sonho possa exigir dele. O companheiro ouve a revelação em silêncio, visivelmente impactado pela seriedade de Ingrid. A atmosfera entre os dois muda drasticamente enquanto o soldado processa a ambição inesperada daquele que, até então, parecia ser apenas um soldado comum. O companheiro de Ingrid reage à confissão com uma epifania. Ele admite que nunca encontrou alguém que não zombasse de seus sonhos e, após observar a determinação de Ingrid, sente que finalmente compreendeu o que precisa fazer para seguir em frente. O soldado faz um pedido peculiar a Ingrid. Ele pede que, caso o protagonista consiga se tornar um cavaleiro, ele se lembre de seu nome. Esse momento sela um pacto de apoio mútuo entre os dois aspirantes, fortalecendo o vínculo entre eles. O dia amanhece com agitação no acampamento. Ingrid, após uma caminhada, encontra a comandante do esquadrão, que verifica o estado de seus ferimentos. Ele confirma que o remédio foi eficaz e agradece pela assistência recebida da oficial. A noite cai sobre o alojamento. Ingrid e seu companheiro trocam um breve boa noite antes de se recolherem. Apesar das provocações e rumores dos outros soldados, Ingrid prefere descansar cedo para manter seu foco inabalável para o dia seguinte. Ingrid desperta com a agitação matinal no acampamento. Os soldados comentam ruidosamente sobre o andarilho errante que retornou, enquanto reclamam da demora e da qualidade da ração matinal, criando um ambiente tenso e barulhento logo cedo. A comandante do esquadrão se aproxima novamente para verificar o estado de Ingrid. Ele confirma que o remédio foi eficaz e agradece, mas ela responde com frieza, ordenando que ele se apresse e retorne logo às suas atividades diárias. Ingrid percebe algo perturbador ao notar os eventos ao seu redor. Ele tem a absoluta certeza de que está revivendo exatamente o mesmo dia de ontem, uma repetição que desafia sua compreensão e o coloca em alerta máximo. Uma voz enigmática ressoa na mente de Ingrid, alertando que uma nova barreira impedirá seu progresso. O aviso é direto e urgente, deixando claro que ele precisa encontrar uma maneira de superar esse desafio iminente para continuar vivo. O choque domina Ingrid ao questionar se ele morreu durante o sono sem sequer perceber. O medo e a confusão se misturam enquanto ele tenta processar a natureza surreal e perigosa dessa experiência que insiste em se repetir. Embora se sinta frustrado por ter morrido de forma tão desesperadora, Ingrid encontra uma nova fonte de determinação. Ele encara esse desafio como uma oportunidade crucial de superação, recusando-se a desistir diante da adversidade que o cerca. Ele compreende que o que está enfrentando é, na verdade, um novo desafio a ser vencido. A clareza mental retorna enquanto Ingrid se prepara para lidar com as implicações dessa realidade que insiste em se repetir constantemente. Ingrid reflete sobre as circunstâncias de sua morte. Ele deduz que o inimigo precisaria ser um cavaleiro habilidoso para passar pelas defesas, concluindo que é muito provável que um assassino esteja infiltrado entre eles, conhecendo bem o local.
A suspeita se intensifica em sua mente. O assassino deve ser alguém extremamente habilidoso, capaz de ocultar sua presença e familiarizado com a localização das barracas médicas, tornando a ameaça interna uma possibilidade real e perigosa. Observando o acampamento, Encrid se convence de que a comandante Elfa é a verdadeira ameaça. Ele planeja aguardar o assassino e expor a verdade, pretendendo gritar para alertar os outros soldados, assim que o invasor aparecer nas barracas. Subitamente uma agulha venenosa atinge o pescoço de Encrid. Paralisado e incapaz de falar, ele percebe com horror que este é o motivo de sua morte anterior, enquanto um vulto encapuzado elimina impiedosamente os outros soldados presentes. Lutando contra o efeito do veneno, Encrid observa o assassino e descobre a presença de um segundo invasor. Para seu choque, a comandante Elfa revela-se como a cúmplice por trás do ataque, confirmando suas piores suspeitas sobre a traição. Encrid sente-se impotente diante da habilidade dos inimigos, mas recorda-se de suas vitórias passadas. Mesmo enfrentando o ciclo temporal e a traição da comandante, ele se recusa a desistir, buscando uma nova forma de vencer o confronto. Com a mente focada, ele jura encontrar um caminho para sobreviver. Encrid levanta-se da cama com um olhar determinado, pronto para agir novamente e enfrentar os perigos mortais que o aguardam no acampamento. Encrid desperta no acampamento agindo de forma errática e tensa. Seus companheiros estranham seu comportamento agressivo e sarcástico, enquanto ele tenta processar a ameaça iminente dos assassinos que sabe estarem infiltrados na base militar. Jackson, o homem loiro, entra no alojamento, interrompendo a discussão acalorada entre os soldados. Encrid observa o mentor com cautela, questionando-se sobre suas verdadeiras intenções, enquanto mantém sua guarda elevada contra qualquer possível ameaça interna que possa surgir. Encrid analisa o recém-chegado, convencido de que ele pode ser o alvo dos assassinos. Ele hesita em confrontá-lo diretamente, preferindo observar e reunir mais informações antes de revelar o que sabe sobre o perigo que o cerca. A tensão aumenta no ambiente confinado. Encrid decide que não pode mais ignorar a situação e resolve questionar o homem loiro sobre sua identidade, buscando entender sua conexão com a tentativa de assassinato que ele presenciou anteriormente. Ao ser questionado, o homem loiro evita dar uma resposta clara, alegando que a história é longa demais. Encrid percebe evasiva, mas mantém sua postura firme, determinado a descobrir a verdade por trás daquele mistério. Encrid pressiona o homem loiro por respostas, mas recebe apenas evasivas. Irritado com a falta de cooperação, um soldado no alojamento confronta o recém-chegado, acusando-o de ser um espião estrangeiro devido ao seu comportamento suspeito e à sua total falta de modos. O homem loiro mantém a calma, negando qualquer traição ao reino. Encrid observa atentamente seus olhos e movimentos, sentindo uma aura peculiar emanar dele. Enquanto isso, o soldado continua desconfiado, questionando a postura estranha do recém-chegado diante da tensão no acampamento. A noite cai sobre o acampamento e o clima de desconfiança permanece pesado. Deitado em sua cama, Encrid observa o homem loiro com cautela. Ele nota que o estranho mantém uma calma inabalável, questionando-se se aquilo é medo contido ou apenas uma máscara bem elaborada. Encrid observa o alojamento com apreensão, ciente de que uma invasão de assassinos seria fatal para todos ali. Ele decide confrontar o homem loiro novamente, exigindo cooperação imediata para garantir a sobrevivência do grupo diante da ameaça iminente que ele sabe que se aproxima. O homem loiro reage com desdém, tratando as advertências de Encrid como delírios de alguém que perdeu a sanidade. Ele ignora completamente a gravidade da situação, mantendo uma postura relaxada e indiferente, enquanto Encrid luta para processar a falta de apoio de seus companheiros. Encrid tenta prever o momento exato do ataque, mas a frustração toma conta ao perceber que não conseguirá a ajuda dos outros soldados. Ele se vê forçado a agir sozinho, tentando antecipar o movimento dos assassinos invisíveis para sobreviver a mais uma investida mortal. No momento em que Encrid grita um alerta, ele é atingido por um ataque surpresa. A velocidade dos assassinos é avassaladora, deixando-o ferido e incapaz de reagir adequadamente, enquanto luta contra inimigos que permanecem ocultos nas sombras do alojamento. Encrid sente o peso do fracasso enquanto reflete sobre sua situação crítica. Ele percebe que, sem encontrar uma maneira de evitar as agulhas envenenadas dos assassinos, continuará morrendo repetidamente sem qualquer chance real de reação ou defesa. O tempo parece estagnado para ele. Já é a 20ª manhã que Encrid desperta no acampamento, frustrado por não ter conseguido mudar o destino trágico que se repete incansavelmente diante de seus olhos, mantendo-o preso neste ciclo de morte. Encrid decide mudar sua estratégia de sobrevivência. Ele compreende que precisa focar primeiro em sobreviver aos ataques rápidos e letais, para só depois encontrar uma forma de contra-atacar seus inimigos invisíveis com a eficiência necessária.
Ao observar o acampamento, Ingrid volta sua atenção para Jackson. Ele questiona a natureza daquele homem, intrigado por sua reputação de ser um pervertido, mas também um combatente astuto que prefere evitar confrontos diretos a qualquer custo. A conversa revela a verdadeira face de Jackson. Ele é conhecido por nunca lutar de frente, preferindo sempre atacar pelas costas e fugir. Uma tática covarde, mas extremamente eficaz, que Ingrid começa a analisar como uma possível vantagem para si. Ingrid confronta Jackson sobre suas táticas de combate, buscando entender como se defender de ataques furtivos. Jackson, com sua postura enigmática, admite que ninguém jamais sobreviveu às suas emboscadas, deixando Ingrid ainda mais ciente da dificuldade de sua missão. Jackson sugere, com um tom misterioso, que para evitar ser apunhalado, Ingrid precisaria ter olhos na parte de trás da cabeça. A resposta deixa o protagonista confuso, tentando decifrar se aquilo é apenas uma metáfora ou uma habilidade real. Subitamente, Jackson aponta para uma carroça distante atrás das tendas, demonstrando uma percepção aguçada que desafia a lógica de Ingrid. O protagonista fica atônito, questionando como ele conseguiu notar algo tão distante e se isso confirma suas suspeitas sobre Jackson. Ingrid observa a carroça distante, atônito com a percepção aguçada de Jackson. Ele questiona se o homem possui habilidades sobre-humanas, sentindo que essa revelação pode ser o divisor de águas necessário para sua sobrevivência dentro do ciclo temporal. Jackson explica que a chave para prever o perigo é isolar os sons do ambiente. Ele incentiva Ingrid a refinar seus sentidos, revelando que a observação auditiva é muito mais precisa do que a visão em situações de emboscada. Ingrid reflete sobre a persistência necessária para liderar seu esquadrão. Ele encara a realidade de que, para superar a morte impiedosa que o persegue, precisa dominar a técnica de sentir a presença dos assassinos invisíveis. O acampamento mergulha na noite, mas Ingrid não descansa. Ele sente que está diante de uma nova barreira, um obstáculo que precisa romper para evitar o ataque da morte que se aproxima silenciosamente pelas sombras. A imagem da morte se materializa em sua mente. Ingrid compreende que sua sobrevivência depende inteiramente da capacidade de sentir os inimigos antes que eles ataquem, transformando sua percepção auditiva em sua maior arma de defesa. Ingrid foca intensamente nos sons do acampamento, tentando identificar os passos da patrulha e o crepitar das tochas. Ele busca desesperadamente pelo som característico de seu assassino, tentando isolar cada ruído em meio ao ambiente noturno. O protagonista recorda a odor da estocada fatal, revivendo a falha que o levou à morte. Jackson explica que o som é uma onda ressonante que, ao dominar a audição, seus ouvidos se tornarão um segundo par de olhos. Ingrid tenta categorizar as ondas sonoras das bandeiras ao vento, mas ainda as percebe como um ruído único. Ele se esforça para distinguir os sons familiares dos desconhecidos, enquanto Jackson o guia para sentir as vibrações ao seu redor. Frustrado, Ingrid questiona a eficácia daquele treinamento, sentindo-se como um tolo parado no meio do acampamento. Ele duvida se essa técnica realmente o ajudará a sobreviver, mas continua seguindo as instruções de Jackson com persistência. Jackson observa a dedicação de Ingrid e questiona se ele realmente acredita que seu tempo não está sendo desperdiçado. O mentor reconhece o esforço contínuo do protagonista em meio ao ciclo de fracassos que ele enfrenta. Ingrid revive mentalmente a dor da lâmina invisível que o mata repetidamente. Ele encara a 34ª tentativa do dia, sentindo o peso esmagador de cada falha anterior que o forçou a recomeçar o ciclo. O protagonista percebe que não precisa de milagres ou intervenções divinas para romper a barreira. Ele entende que a superação virá apenas através da repetição exaustiva do treinamento, até que seus reflexos se tornem automáticos. Focado, Ingrid isola os sons do ambiente, ignorando o ruído externo. Ele finalmente detecta uma vibração sutil, um movimento que não deveria estar ali, indicando que alguém se aproxima sem fazer barulho. Ao abrir os olhos, Ingrid confronta Jackson, que se aproximou sorrateiramente. O mentor fica visivelmente surpreso ao ver que o aluno finalmente conseguiu prever sua presença, provando que o treinamento está surtindo efeito. Jackson observa Ingrid, notando que ele manteve os olhos fechados por um longo período. O mentor reconhece que o protagonista não está desperdiçando tempo, mas sim treinando sua percepção auditiva para antecipar movimentos sorrateiros com precisão. A calmaria é interrompida por um ataque repentino. Ingrid reage instintivamente, bloqueando o golpe de um assassino que tentava eliminá-lo. O agressor recua, frustrado por ter perdido o elemento surpresa contra o protagonista agora atento. O assassino foge, deixando Ingrid e Jackson em alerta. Eles deduzem que a comandante Elfa, até então uma aliada, enviou o matador para eliminar testemunhas e ocultar segredos. A traição é evidente, e eles precisam agir rapidamente.
Ingrid pede a Jackson que evite mortes desnecessárias, focando especialmente em salvar o comandante de pelotão ferido. Jackson tranquiliza o rapaz, confirmando que o oficial sobreviverá, pois eles possuem um antídoto necessário para neutralizar o veneno que o mantém em estado crítico. Para apagar os vestígios da presença do assassino e evitar suspeitas sobre o confronto, eles decidem criar uma distração. Jackson incendeia a tenda, garantindo que o caos resultante oculte qualquer evidência do ataque ocorrido ali dentro. O acampamento entra em pânico com o incêndio na tenda médica. Ingrid e Jackson observam a confusão de longe, satisfeitos por terem removido as provas do crime e garantido que o comandante ferido receba socorro em meio ao alvoroço. Caminhando pela floresta sob a luz da lua, Jackson comenta que Ingrid teria morrido se o líder do esquadrão não tivesse interferido. O mentor admite que mudou de ideia sobre o rapaz, achando-o intrigante, embora tenha tentado evitar esse envolvimento pessoal. Ingrid sente que foi profundamente influenciado pelos ensinamentos de Jackson. O mentor sugere que ambos devem se encontrar novamente em seus respectivos papéis, em uma conversa que carrega o peso de um destino e de uma repetição que parece inevitável. Uma foice espectral surge no ar, simbolizando o confronto iminente que o persegue. Ingrid é confrontado novamente pela sensação opressora do ciclo temporal, ouvindo a promessa sombria de que encontrará seu adversário a qualquer momento. Ingrid acorda na manhã seguinte, tendo finalmente sobrevivido à morte silenciosa. Ele reflete sobre sua percepção aguçada, embora admita que ainda não consegue detectar a presença da comandante elfa, preparando-se para retornar ao acampamento militar. Ingrid questiona o comandante sobre o salvamento durante o incêndio. O homem, visivelmente irritado, reclama da atitude altruísta do rapaz, mas admite que o protege por serem camaradas de esquadrão, apesar de todos os problemas que Ingrid causou recentemente. Ao ser questionado sobre seu retorno, o comandante alerta Ingrid sobre o clima tenso na base. Rumores de que o local está amaldiçoado circulam entre os soldados, criando um ambiente de desconfiança e medo constante que afeta a todos. O caos irrompe quando os soldados, exaustos pela falta de suprimentos e pelo medo constante de uma maldição, começam a brigar violentamente. O comandante intervém para restaurar a ordem e, surpreso, questiona Ingrid sobre como ele conseguiu sobreviver aos recentes conflitos. 4 dias se passaram desde o retorno de Ingrid ao esquadrão. Enquanto ele descansa, uma figura familiar surge em seu quarto, ordenando que ele acorde imediatamente para mais um dia de obrigações e desafios exaustivos. Ingrid é despertado por um companheiro no alojamento. O soldado comenta que tentou ser silencioso, mas Ingrid revela que já estava pronto para começar seu treinamento matinal, demonstrando sua disciplina inabalável e foco constante. Longe dos olhares, Ingrid se exercita intensamente em uma árvore isolada. Ele sabe que precisa aproveitar cada momento de paz antes que o inverno chegue e as batalhas se tornem ainda mais frequentes e perigosas para o esquadrão. O líder do esquadrão encontra Ingrid e elogia sua dedicação. Ele comenta que um corpo bem treinado é como uma arma, mas provoca o rapaz dizendo que ele ainda é muito magro para suportar um combate real contra inimigos experientes. A tensão na base explode novamente quando os soldados começam a brigar por causa da escassez de comida. O líder do esquadrão intervém, repreendendo a violência desnecessária e tentando restaurar a ordem entre os homens que estão à beira de um colapso. O líder do esquadrão confronta Ragnar, ordenando que ele retorne às tarefas na cozinha. Ragnar aceita com desdém, mas o líder, irritado com a atitude do subordinado, decide encerrar as brigas inúteis e convida Ingrid para um duelo, buscando aliviar a tensão acumulada. Sob um céu carregado, o duelo entre Ingrid e o líder do esquadrão tem início. O veterano testa as habilidades do jovem, notando que suas estocadas habituais já não são suficientes para entretê-lo. Ele exige algo novo, pressionando Ingrid a demonstrar seu verdadeiro potencial em combate. Ingrid revela que não é mais o mesmo, afirmando que pode repetir seus esforços milhares de vezes até superar qualquer obstáculo. O líder, impressionado com a determinação nos olhos do jovem, desafia-o a provar sua força, deixando ao menos um hematoma em seu corpo. Uma chuva intensa interrompe o treinamento, forçando o cancelamento dos duelos. Frustrado, um dos soldados comenta que a base parece amaldiçoada, refletindo o medo crescente que domina o acampamento. O clima instável piora a moral dos homens, que temem o que está por vir. Dentro da barraca, o clima é de apreensão enquanto os soldados discutem rumores de uma maldição. Enquanto o medo se espalha, o líder do esquadrão observa Ingrid, que mantém seu treinamento rigoroso mesmo sob a chuva, ignorando completamente o barulho e a tensão ao seu redor. Em uma reunião estratégica, os comandantes discutem a necessidade de enviar uma nova equipe de exploração antes do inverno.
A sugestão de incluir o líder do esquadrão surge, apesar das dúvidas sobre sua competência. Uma das comandantes defende que ele pode trazer resultados inesperados para a missão. O líder do esquadrão é convocado para uma conversa formal com seus superiores. Ao ser questionado sobre sua participação na próxima expedição, ele demonstra surpresa. A decisão coloca o veterano diante de um novo desafio, forçando-o a encarar a realidade da exploração que se aproxima rapidamente. O líder do esquadrão recebe a confirmação de sua convocação para a missão de exploração. Surpreso, ele questiona a decisão de ser enviado junto aos batedores, enquanto tenta compreender as motivações por trás dessa escolha inesperada feita pelos comandantes da base. De volta ao alojamento, o líder reflete sobre o motivo de ter sido escolhido para a missão. Seus subordinados, preocupados com a partida do superior, tentam intervir, chegando a oferecer seus próprios lugares na expedição para evitar que ele se arrisque na linha de frente. O líder recusa as ofertas de substituição, mantendo sua decisão de seguir com a missão. Ele aproveita o momento para dar instruções finais aos seus homens, enfatizando a importância de estarem atentos aos sons e distúrbios no ambiente para sobreviverem aos perigos da floresta. Já em campo, o líder dos batedores, Andrew Garner, confronta o protagonista, questionando sua competência e autoridade. O ambiente é de hostilidade, com Garner demonstrando arrogância e desdém pelas habilidades de combate do esquadrão de exilados que o acompanha na expedição. A tensão aumenta quando o líder dos batedores identifica rastros, alegando serem de gnus e planejando uma caçada. O protagonista, porém, percebe o erro crasso do superior, mantendo-se cético quanto à liderança e à sanidade daquele que deveria guiá-los com segurança. Henry, um caçador experiente, compartilha conhecimentos valiosos com o protagonista sobre a vida na floresta. Enquanto o dia termina em frustração pela busca inútil por gnuse, o líder dos batedores continua obcecado por resultados, ignorando completamente os sinais de perigo que cercam o grupo durante a noite. O grupo chega ao campo de grama alta, um local perigoso que o líder insiste em atravessar. Apesar das dúvidas dos subordinados, eles avançam pela vegetação densa, onde o protagonista percebe a ausência suspeita de excrementos animais, indicando que algo muito maior domina aquele território. O perigo se revela quando uma criatura selvagem ataca o grupo de surpresa. O caos se instala imediatamente, com o esquadrão sendo emboscado por inimigos ocultos na grama. Sob o comando desastroso de Garner, os soldados tentam desesperadamente sobreviver enquanto são dizimados pelo ataque coordenado dos adversários.